Suas palavras têm construído ou destruído seu futuro? Como é que está isso para você? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje de uma forma muito interessante. Eu sou o professor Desans Menegatti e esse aqui é um vídeo do RPD. Então nós estamos trabalhando uma série de vídeos aqui, que são os compromissos de uma vida extraordinária, né? Começamos com o vídeo 1, esse aqui é o vídeo 2, e a proposta desse conteúdo é uma reflexão baseada nos 4 compromissos toltecas e no 5º compromisso. Então nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra baseado no primeiro compromisso, que é seja impecável com sua palavra. Esse é um compromisso muito interessante, a gente vai dar uma revisada no vídeo anterior para você se posicionar aqui, né? Se você estiver vendo, se tiver assistido o outro, que é o ideal, assistir o outro primeiro, você possa fazer uma revisão. Então, vamos falar hoje aqui sobre como a linguagem molda a realidade, o impacto da autocrítica, vamos falar também sobre falar para construir e não para destruir. Se você assistiu o vídeo até o final, tenho certeza que vai fazer uma mudança significativa na tua maneira de entender como você funciona e como você pode ser uma pessoa mais feliz também. Vou fazer essa pequena revisão. Então, o vídeo passado eu falei sobre por que os compromissos mudam destinos. Então, primeiro revisando aqui o que significa compromisso, porque nós estamos usando a linguagem dos toltecas, né? Então, segundo a tradição deles, compromisso é um acordo que fazemos conosco mesmo, com a sociedade, e que passa a orientar nossa percepção da realidade, isso é muito importante, e nossos comportamentos. Os toltecas, eles têm a crença de que nós somos doutrinados. Eu abordei isso aqui na linguagem da psicanálise, em outras teorias também, vou até trazer uma nova aqui hoje. A gente usa termos diferentes, mas eles usam o termo doutrinação, né? Então, os toltecas entendem que a criança nasce sem os acordos sociais que organizam a realidade. À medida que cresce, ela aprende o significado de palavras, gestos, regras, valores, crenças e julgamentos. Esses símbolos, a palavra símbolos é importante, passam a estruturar a forma como ela interpreta o mundo. Então aquilo que você tem dentro de você, você usa para interpretar o que está chegando. Né? E você formou isso desde lá da sua infância. Então alguns exemplos interessantes aqui. Sucesso, essa palavra é um símbolo. O que representa para você? Representa provavelmente diferente para mim, né? Ou para cada pessoa. Fracasso é um símbolo bom, é um símbolo mau, é um símbolo... Nós temos uma forma de interpretar a realidade baseada na forma como nós damos significado aos símbolos. As crenças sobre quem somos também são transmitidas simbolicamente. Isso aí que é a questão, né? Nós vamos enfatizar um pouquinho mais isso aqui. Então, vou dar um exemplo aqui prático. Carteira escolar. Quando eu falo isso, o que você pensa? A verdade é essa aí. Esse objeto aí, isso aí é a verdade. Não é nem a foto, né? Mas o objeto em si é a verdade. Mas nós não lidamos com a verdade, nós lidamos com a nossa representação dela. Então, a carteira escolar é um símbolo. Cada pessoa tem uma representação, que depende da doutrinação, na linguagem dos toltecas, né? Ou do condicionamento, que é uma outra forma de interpretar a palavra, ou da experiência com a verdade. Então, cada um de nós tem uma representação da realidade baseada na experiência que nós tivemos com ela, na forma que nós fomos doutrinados, né? Na forma que sucesso, dinheiro é uma coisa que tem muitas questões esquisitas aí que as pessoas acreditam, né? Dinheiro é mau, dinheiro corrompe. Então, a gente vai formando essa maneira de representar. Eu coloquei aqui até a questão da carteira, eu vou continuar dentro dessa ideia aqui, ó. Quando você olha a foto, ouve a palavra, você não lida com a verdade, mas com o significado que é totalmente pessoal. Cada pessoa gera um significado, né, ou seja, do símbolo, não da verdade. A verdade é o objeto, a cadeira. E aí uma outra abordagem que aborda isso, como eu falei que ia trazer aqui, né, é uma proposta do Harry Palmer, que é Vivendo Deliberadamente. Ele desenvolveu uma metodologia chamada Avatar. Tá? E nessa metodologia, ele traz justamente essa ideia de que, na linguagem dos toltecas, nós fomos doutrinados e que nós não vivemos deliberadamente, nós vivemos baseado nas crenças, na visão de mundo dos nossos pais, e a gente pode, então, passar a viver deliberadamente. Então, mais uma dica aí para fugir da doutrinação. Eu dei 2 deveres de casa, tá? Um foi avaliar quais áreas importantes de sua vida, como relacionamentos, finanças, carreira, você está insatisfeito com seus resultados. Por quê? Porque você torna, mesmo a linguagem que você usa, muitas vezes não é consciente, você fala sem pensar, né? Falamos sobre isso no vídeo passado. Mas quando o resultado acontece, você percebe o resultado. Então é uma forma de você ver aonde que você está programado errado. É um exercício que você não fez fácil. E o segundo foi, por 2 dias ou mais, escrever tudo que você se lembra
que viu, ouviu ou viveu na sua infância que afete cada uma dessas áreas que são importantes que você está insatisfeito. Então essa revisão aí foi quase passar o vídeo de novo, né? Mas é importante a gente usar a repetição como forma de aprendizado, né? A parte do método. E outra parte, quando eu fui chefe escoteiro, eu aprendi sobre andragogia, né? Quando eu comecei a ensinar a ser formador da região escoteira do Espírito Santo. Andragogia é um termo que significa a forma que o adulto aprende. O adulto aprende quando ele participa da formação do conteúdo. E quando eu dou exercício, você está interagindo com o conteúdo. Isso ajuda o seu aprendizado, por isso é importante. Então, nós vamos falar agora sobre o poder da palavra, que é baseado nesse primeiro compromisso dos toltecas, que é seja impecável com a sua palavra. Então, você tem um arquivo lá qualquer, sou bonito, sou feio, qualquer um. Agora você vai ter um outro. Seja impecável com a sua palavra. Então, esse é o primeiro compromisso, tá, para os toltecas. Então, para ilustrar a força da palavra, eu estou citando aqui uma escritura, não vou fazer interpretação, tá? Então, vou só ler aqui e você entenda, já, você vai perceber aqui o poder do negócio. Ó, lá em João, primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não vou interpretar por questão, existem nas religiões, não quero causar nenhuma polêmica aqui, mas dá para entender que o negócio tem sentido, né? Eu vou trazer aqui na psicanálise que posso falar um pouco mais, né? Sem ter nenhum desconforto. Ó, olha o que Lacan fala. Se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, quando ensinava Lacan, as palavras que você repete todos os dias estão ajudando a construir quem você se torna. Faz sentido? Se a linguagem participa da construção da nossa experiência subjetiva, né, não objetiva, não uma coisa real, mas aquilo que está lá, que cada um tem particular, né? Vale a pena prestar atenção às palavras que usamos, concorda? Especialmente aquelas que dirigimos a nós mesmos, porque nós estamos construindo arquivos. Desenhem aí uma cabecinha aberta, nosso cérebro vai ser cheio de arquivos. Nós estamos continuamente criando ou acrescentando força aos arquivos por meio da nossa palavra. Então você reforça crenças muitas vezes equivocadas que você já tem, ou você está criando novas equivocadas também. Se você sai num caminho enveredando aí por bobagens, né? Nossas decisões dependem da interpretação que damos ao mundo. Isso aí foi o que eu estava falando antes, né? A gente interpreta, a gente vive com uma representação. Mas você representa baseado em quê? Nos arquivos. Naquilo que você botou para dentro. Tá? Por isso que a gente faz novos compromissos agora com os toltecas. Nossa interpretação se baseia nos filtros arquivados em nossa mente. Então, de acordo com o que você tem, você interpreta o mundo. Uma coisa que pode ser boa, você pode não estar vendo tão bem assim, porque você tem uns arquivos esquisitos aí, que diz pra você que você não merece, sei lá, alguma coisa doida que a gente tem na cabeça. Então, esses arquivos na linguagem dos toltecas são os compromissos. Nós não lidamos com a realidade, é isso que eu tenho falado aqui, né? Mas com sua interpretação baseada nos filtros arquivados em nossa mente. Isso é muito interessante. Falamos aí como a linguagem molda a realidade, porque a linguagem molda os filtros que vão interpretar a realidade, e vamos agora falar do impacto da autocrítica. Então, olha essa imagem aí, ó. Você não merece, fez isso, né? Superego aí, gigante, né? Ameaçador. Então a gente fica jogando lixo na cabeça, gente. Né? Quando ele está falando contra a gente, é jogar lixo na cabeça. Não tem outra maneira de interpretar isso aí. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque tomar consciência de quando você está se jogando para baixo. Porque quando você toma consciência, você pode parar de fazer essa bobagem, né? Ou seja, assumir novos compromissos. A ideia é que a gente possa falar para construir e não para destruir. Tá? Eu trouxe até aqui um conteúdo da neurolinguística que eu acho fenomenal. Em algum momento aqui nesse processo nós vamos abordar com mais detalhes os níveis, aqui fala neurológico, né? A gente costuma depois falar níveis lógicos do Robert Dietz. Isso é fantástico. Quando a gente está falando aqui sobre compromisso, nós estamos falando muito sobre crenças, que é aquele nível que está aí, ó, do verdinho. Então, esse nível é muito impactante, mas tem um que é mais ainda, que é o nível da identidade, que está acima. Quanto mais alto, mais peso tem, e mais inconsciente também. Os pais, eles usualmente, e se você é pai, atenta para isso, a gente usa o verbo correto para
Não, a gente usa o verbo incorreto para corrigir. Então vou dar essa distinção aqui. Quando você fala assim, você é bonito, você está falando de uma identidade, do que a pessoa é. Quando você fala assim, você é burro, você está falando de identidade. Quando você fala, você fez uma burrice, você está falando de comportamento. São coisas diferentes. O verbo define o nível neurológico que você está afetando. Então, quando você vai fazer uma crítica a uma criança, deveria sempre criticar o comportamento e enobrecer a identidade. Como é que você faria isso? Diga assim, por exemplo, para sua filhinha: meu amor, você que é uma princesa maravilhosa do papai, uma menina fantástica, fez, ó, tô falando você, agora você fez uma coisa errada, você bateu no seu irmãozinho. Como uma princesa, bota aí o adjetivo que você quiser, né? Deveria agir, comportamento. E aí você pode levar a criança a uma reflexão. Mas você vai criticar sempre o que ela fez. Você não vai dizer, você é agressiva, você é bruta, sei lá. Né? Porque aí você está falando de identidade. Compreendeu a questão que a gente erra comumente, que com certeza nossos pais também erraram, e fizeram um monte de programa esquisito na cabeça da gente aí? Nós temos uma identidade que precisa ser revisada. Você vê pelos resultados, foi o exercício que eu dei lá. E quando você vai falar positivo a respeito de si mesmo, você pode suavizar, você não precisa exagerar, né? Você olha no espelho e fala assim, eu sou esbelto, maravilhoso. Não, né? Mas você pode falar, não, eu estou no processo de me tornar esbelto, porque, falando pessoalmente, né? Estou fazendo exercício, estou fazendo uma reeducação alimentar, né? Tudo isso aí tá rolando, aí é verdade. Quando você fala sou, assim, pode já dar um impacto. Isso, acabou que está contando mentira para mim aqui, né? Então você pode suavizar. Então vamos lá, o primeiro compromisso seria impecável com a palavra. Então a palavra impecável aqui é muito importante. Quando eu li, na verdade eu li esse livro uns 20 anos atrás, Os Quatro Compromissos, e na minha cabeça ficou a ideia de que eu tinha que ser fidedigno à minha palavra, que eu não podia, eu tinha que cumprir o que eu estava falando, mas não é isso que significa para os toltecas. Então para os toltecas o sentido é o que vem do latim, que diz, essa palavra aí em latim, significa sem pecado. No contexto tolteca, pecado é entendido como qualquer ação que fazemos contra nós mesmos ou contra os outros. Quando você fala mal de você ou dos outros, você está pecando. Então isso ser impecável, é não pecar, é não falar mal. Como que eu crio, e eu estou falando aqui de um exemplo pessoal, então como é que eu faço isso? Eu estou criando um novo arquivo, não é isso? Então esse flyzinho aí, eu tenho no meu celular, eu leio, quando eu comecei eu lia 3 vezes por dia, né? De manhã, meio-dia e à noite. E eu digo o seguinte, sou impecável com minhas palavras, uso minhas palavras para construir, eu falo com verdade, intenção e responsabilidade, evito reclamar, julgar ou ferir os outros, a mim mesmo. Então, eu estou falando de uma forma que eu quero ser, né? Eu ainda não sou impecável, mas eu vou criando esse arquivo. Você pode falar também, se você quiser ir mais manso aqui, você fala, estou no processo de me tornar impecável com minhas palavras. Pode. Se quiser ir na lata aqui também, sem o suavizador, também vai dar certo. Deveres de casa. 1. Observar suas palavras e pensamentos. Fala ou pensa mal de você ou dos outros. 2. Usar as declarações, tá bom? Pela manhã e à noite. Aquela lá da fichinha e botei aqui de novo. E uma dica aqui que as crianças usam lá na igreja, lá a gente chama de pedra da oração, que vai ser a pedra da declaração, né? Quando você levanta, bota a pedra na cama. Uma pedra bonitinha que você acha aí. Aí quando você vai dormir, tem uma pedra lá. E você tira a pedra e faz a declaração. E bota em cima do chinelo. Quando você vai acordar, você vai enfiar o pé no chinelo e tem uma pedra. Você faz a declaração, bota a pedra na cama. Aí fica nesse ciclo aí, você vai lembrar tranquilamente. E o dever de casa 3, praticar isso. Em vez de dizer, eu não consigo, olha que aqui tem um suavizador, tá? Você vai experimentar. Eu ainda estou aprendendo. Ó, é suavizado, não é? Eu já consigo, né? Em vez de eu sempre falho, você vai dizer, estou adquirindo experiência. Tá bom? Então, com isso aí, você vai começar a ser impecável com sua palavra. Vou dar um exemplo aqui prático de que aconteceu comigo e como eu faço. Eu, outro dia, tem um tempinho já, né? Eu estava indo pegar o ônibus, olhei no aplicativo e vi o horário do ônibus. E aí, estava muito em cima. Eu pensei, não vou conseguir pegar o ônibus. Aí eu faço assim, eu concordo com a besteira que eu pensei, tá? Uma coisa negativa. Falo assim, é verdade, eu posso não conseguir, mas, eu coloco o mas aí, o mas quebra tudo que está para trás, tá? Não você fala assim, você é bonito, mas é chato, né? Pronto, o cara é chato. Né? Então, eu posso não conseguir, mas eu posso conseguir.
E aí eu tentei conseguir, e sinceramente não me lembro se eu consegui ou não, tá? Mas quando eu coloco a possibilidade, entende, que se torna possível de eu alcançar. Um outro exemplo aqui que é da minha prática, eu ando muito de bicicleta, né, tem muita ciclovia aqui em Vitória, e pensa o seguinte, você agora está na bicicleta ali, está na ciclovia, você quer atravessar para a direita, tem um sinal lá fechado para os carros com 22 segundos faltando. Aí você pensa assim, não dá tempo. Qual a chance que você tem de passar lá e virar para a direita? É zero, porque você já desistiu do trem. Aí você fala assim, não, é possível. E acontece comigo muito mesmo. É possível. Pode ser que eu não consiga, mas agora, já que é possível, eu posso me esforçar para alcançar. Entende a diferença simples da palavra aqui, da palavra que você diz a impossibilidade ou a possibilidade? Porque é possível dar uma pedalada mais forte aqui e alcançar. Mas se eu digo não é possível, acabou. Dancei no processo. Espero que tenha sido entendido aí o poder da palavra, está baseado nesse primeiro compromisso, né? Seja impecável com a sua palavra. O convite para você é caminhar nesse processo, tornar impecável com a palavra, ou seja, não falar mal de você e nem dos outros. Então, como eu falei do RPD, que é um sistema de desenvolvimento pessoal, para saber mais tem um link aqui no vídeo e você pode dar uma olhadinha lá e tem outros vídeos lá também, propostas de desenvolvimento em áreas diferentes. Vou soltar aqui o vocabulário, a gente conversa no próximo vídeo e também aqui ó, nos comentários. Qualquer coisa aí, fala que a gente acrescenta informação ou explica melhor qualquer coisa que seja de acordo com a sua necessidade de entender, porque isso é muito importante entender para poder praticar. Até o próximo passo.